Então, agora a gente vai conhecer uma estrutura sensacional do Java, que é a estrutura if-else. É uma estrutura que a gente conhece como estrutura de controle ou estrutura de decisão, porque ela pode fazer com que o fluxo de execução de uma instrução ela possa ser alterado de um certo algoritmo. Isso é muito importante porque essa estrutura ela é usada em vários tipos de linguagens. Ela é uma estrutura básica e fundamental para a grande maioria das linguagens existentes, tá bom? Então vamos conhecer essas estruturas aí. Dentro de um método, a execução prossegue na sequência em que as instruções ocorrem. Então existe uma sequência, a gente já viu isso, ele vai, na compilação, acontece a leitura linha a linha. No entanto, com frequência queremos alterar esse fluxo com base em algumas condições. Não queremos que essa execução aconteça continuamente, sequencialmente. Então essas situações são extremamente comuns em programação, ou seja, essa questão da necessidade de queremos alterar esse fluxo de execução dos programas. O Java ele fornece um amplo conjunto de instruções de controle que a gente vai conhecer, obviamente, nessas aulas. Vamos conhecer nesse momento a estrutura if-else, que ela é muito legal, muito interessante e muito utilizada. Então, com a estrutura if-else, você pode executar um programa, um algoritmo de forma seletiva. Parte dele ser executado e não todo o código, caso não haja necessidade que o código todo seja executado, apenas uma parte. Então o if entra nessa questão. A instrução if é a instrução básica de tomada de decisão em Java. Podemos utilizar uma instrução if para determinar se um número é menor do que o outro, por exemplo, para saber se uma variável contém um valor de destino ou para verificar alguma condição de erro. Apenas para citar alguns exemplos de utilização do if-else, a gente vai ver alguns exemplos aqui, com certeza, na prática. Então a forma simples de se utilizar o if é essa aí. Você coloca o if, abre parênteses, coloca a condição que você quer que seja verificada e em seguida você coloca a instrução que você quer que seja executada se a condição for atendida, ou seja, for verdadeira. A condição aqui, nessa parte, é uma expressão que tem resultado verdadeiro ou falso. Ela pode ser verdadeiro ou falso e é por esse motivo que a gente chama de expressão booleana. Então essa é uma expressão booleana porque a questão do tipo booleano ele só atende verdadeiro ou falso. São duas condições apenas. Se a condição for verdadeira, a instrução será executada normalmente. Então, se essa condição for verdadeira, essa instrução que foi colocada aqui na frente ou abaixo vai ser executada normalmente. Mas se a condição for falsa, a instrução será simplesmente ignorada. Ou seja, se a condição for falsa, essa instrução não vai ser executada. Logo, essa condição ela controla se a instrução que vem a seguir vai ser executada ou não. Um exemplo de utilização do if é esse que você está vendo aí. Se, aí abre parênteses, 10 for menor que 11, execute isso aqui, essa mensagem. 10 é menor que 11? Sim, é verdadeiro. Opa, então essa mensagem vai ser executada sim, vai aparecer 10 é menor que 11. Muito simples. Se eu tivesse aqui 12 é menor que 11, opa, isso não existe, é verdade, é falso, né? É falso. Então se é falso, a condição que vem logo em seguida, a instrução que vem logo em seguida, não vai ser executada. Ok? Beleza? Simples, fácil de entender. Então esse símbolo que a gente usou, o menor que, é apenas um dos operadores relacionais do Java. Um operador relacional determina o relacionamento entre os dois valores existentes na condição. Java define uma lista completa dos operadores relacionais que podem ser utilizados em uma expressão condicional. E esses são os operadores relacionais que você pode utilizar na condição lá dentro do if. Então nesse caso você pode colocar o menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual, igual igual. Nesse caso, esses dois iguais aqui, igual igual, é a mesma coisa que igual, ou seja, 10 é igual, aí você coloca igual igual a 10, sim, verdadeiro. Então quando você quiser fazer o relacionamento de igualdade, você usa igual igual. E para dizer que é diferente, você coloca a exclamação e o sinal de igual. Aí você está dizendo
esse aqui é diferente desse, então esse aqui, exclamação, igual, esse, então ele vai ver se é verdadeiro ou é falso. Muito simples, muito tranquilo. Então a instrução if executa uma determinada seção de código se a expressão de teste for avaliada como verdadeiro, como a gente já falou. No entanto, se a expressão de teste for avaliada como falso, ela não fará nada. Nesse caso, podemos usar um else no bloco. O que seria else? Se a gente for traduzir esses dois comandos, para o português, a gente vai traduzir como if é se e else é senão. Então, se senão. Se é if, else é senão. Então, as instruções dentro do bloco do else são executadas se a expressão de teste for avaliada como falsa. Isso é conhecido como instrução if-else em Java. Então, veja bem, nós temos a instrução if, temos a condição. Se ela for verdadeira, lá dentro, aquela instrução do if vai ser executada. Se ela não for verdadeira, a condição, o bloco de instruções que tiver dentro do else é que vai ser executado. Então é muito simples. Ele diz, olha, se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, faça isso. Então ele não vai fazer a parte do if, vai fazer a parte do else. É muito simples, é muito tranquilo de entender. Veja a sintaxe de utilização do if e else. Se condição for verdadeira, faça isso. Se não, faça isso. Então ele, se não for verdadeiro, ele vai pular diretamente para o else. Aí nós temos uma ilustração da sequência de execução de uma condição quando ela é verdadeira. Então veja bem, eu criei uma variável tipo inteiro, coloquei o nome dessa variável de número e defini lá dentro dela o valor 5. Eu atribuí o valor 5 para essa variável. Aí eu iniciei a variável, a condição if, né? Eu disse assim, ó, se number ou número for maior que 0, faça isso. Abre a chave, fecha, então o código fica aqui dentro. Como aqui 5 ele é realmente maior que 0, então essa condição vai ser executada. Você vê que a setinha está apontando para cá. Esse código vai ser executado, porque a condição é verdadeira. E aí ele vai pular o else, ele não vai executar o que tem dentro do else, porque a condição é verdadeira, então ele só executa o que tem dentro do if, beleza? Já nessa situação, né, eu criei também uma variável do tipo inteiro e coloquei o valor 5 dentro dela. Iniciei a minha estrutura de condição if, e a minha condição foi o seguinte: número é menor que 0? 5 é menor que 0? Não, não é menor que 0. Então, esse código, essa condição, ela é falsa. Se ela é falsa, o if não vai ser executado, a parte do if não vai ser executado, ele vai direto para o else, que é o senão. E aí o senão, ele executa o código, né? Executa o código do senão e vai embora, ele continua executando e aí vai embora, bom? Então é muito simples esses conceitos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai terminar a parte teórica para a gente partir para a parte prática, que aí vocês entendem melhor. Bom, em Java temos um if-else if também, certo? Que pode ser usado para executar um bloco de códigos entre vários outros blocos. Então imagine uma situação que você precisa fazer várias condições, não somente uma. E aí você usa o if, else, if. Então nesse caso, por exemplo, olha, se essa condição for verdadeira, ele executa esse código aqui e vai embora, pula tudo. Mas se for falso, ele vem para essa outra condição aqui e executa. Se for verdadeira, esse código vai ser executado e ele pula para o final do if. No entanto, se for falso, ele vem para esse outro e tenta ver se essa condição é verdadeira. Se for falsa, ela pula e vai para o else. E o else é executado, porque o else se nenhuma das condições for atendidas, o else vai ser executado. E aí ele executa e vai embora, sai do if. Então o if ele pode ser usado várias e várias vezes, o if-else dentro da estrutura de controle. Então as instruções são executadas de cima para baixo, como a gente viu. Quando a condição do teste é verdadeira, os códigos dentro do corpo desse bloco if são executados. E o controle do programa salta para fora do if, else e if. Isso a gente já viu, já expliquei agora há pouco.
Então, se todas as expressões de teste forem falsas, os códigos dentro do bloco de else são executados. Também eu falei, se os if e else e if forem todos falsos, o else final é que vai ser executado. Mais uma vez, tem uma ilustração que mostra isso. Imagine que a primeira condição é verdadeira. Então, o número, eu criei uma variável número do tipo inteiro e defini o valor 2 para ela. Então, na primeira condição do if, ele diz o seguinte, a primeira condição diz o seguinte, número é maior que 0? Opa, a primeira condição já caiu na primeira condição como verdadeira. Então, ele já vai executar o código e pula para o final. Ele não executa nenhuma outra condição aqui. Ele já fez o que tinha de fazer. Agora, se a segunda condição for verdadeira, vamos ver o que acontece. Eu criei uma variável do tipo inteiro, chamado número, e atribuí o valor 0 para ela. Comecei minha condição if. Se número for maior que 0, opa, número não é maior que 0, número é igual a 0. Então essa condição é falsa. E aí ele não executa esse código, ele vai para o próximo else. No else if ele vai dizer assim, número é igual a 0. Epa, beleza, acertou demais, verdadeiro demais. Então, nesse caso, ele vai executar o código aqui que tem dentro do else if, da segunda condição. E aí ele pega, terminando de executar isso aqui, ele pula para o final do if, ele não executa mais nada que tenha abaixo dessa segunda condição. No terceiro exemplo, ele diz o seguinte, todas as condições são falsas. Então, veja bem, eu criei uma variável tipo inteiro e defini um valor menos 2. Na primeira condição ele diz assim, o número é maior que 0? Opa, menos 2 não. Então é falso. Então ele pula para a próxima. Para a próxima ele diz assim, próxima condição, número é igual a 0? Não, não. O número não é igual a 0 não. Então ele pula e vai para o else. No else ele executa e sai do código. Então o else, quando todas as condições forem falsas, é o else que vai ser executado. Agora vamos à prática, né? Vamos conhecer um pouco na prática do NetBeans como isso funciona. Bom, eu vou criar aqui um novo projeto, vou fechar tudo aqui, criar um novo projeto, vou pressionar próximo, eu vou colocar o nome do projeto, vai ser testa if else. Então testa if else, vou salvar na área de trabalho e não vou criar uma classe principal, eu vou criar automaticamente, eu vou criar manualmente. Então está aqui o projeto, eu vou clicar com o botão direito, novo, classe Java, vou dar o nome a essa classe de testa if, vou finalizar, vou apagar aqui os comentários, vou deixar aqui um tamanho maior para todo mundo conseguir enxergar. Primeira coisa, cria-se o método principal PSVM, vocês já estão cansados de saber, eu tenho certeza. E aí a gente vai pensar num programa que faça, primeiro a gente vai testar o if, certo? O if é simples. Eu vou criar uma variável tipo inteiro com o valor 10. Ok? Então o nome da variável vai ser número e ela vai receber o valor 10. Vou colocar ponto e vírgula no final e vamos começar a usar a estrutura if. Se, aí eu abro parêntese para colocar a condição, número, que é a variável, for maior que 10, aí eu posso colocar na frente do parêntese, embaixo, pode ser também, eu posso colocar uma instrução. Então eu vou colocar sold, colocar o valor é maior, o número é maior que 10. O número é maior que 10. Beleza? Vamos lá, pergunto para vocês. Essa instrução, essa linha de comando aqui vai ser executada? Essa mensagem vai aparecer? Vamos analisar então bem direitinho o código. Então eu criei uma variável chamada número do tipo inteiro, atribuí essa variável, guardei dentro dela o valor 10, né, dentro dessa variável, comecei minha estrutura de controle if, abri meu parênteses da condição, coloquei lá dizendo o seguinte, a minha condição é número é maior do que 10. Número é maior que 10? Essa condição é verdadeira ou falsa? Essa condição é falsa, né? Falsa porque número na verdade é igual a 10 e não maior que 10. Então essa instrução
não vai ser executada. Se eu salvar, executar, ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Não aparece nada, porque não aparece a mensagem, porque a condição não é verdadeira. Agora, se eu colocar igual a 10, lembrando que os dois iguais é que significa igual, é o operador relacional que define isso. Então, agora sim, se eu clicar em mais, executar esse código, veja que agora apareceu a mensagem. Então, essa instrução foi executada porque a condição agora é verdadeira, ou seja, número realmente número realmente é igual a 10. Agora vamos partir para a questão do if, né? If else, que a gente viu também. Vamos pensar o seguinte. Imagine aí, eu vou colocar aqui nota em vez de número, e vou colocar uma nota de um aluno. Vamos imaginar que o André, um aluno André, ele tirou nota 7. E lá no sistema ele já armazenou o valor, né? Eu posso fazer até assim, pegando o exemplo da nossa aula anterior, usando o scanner, né, para o cara digitar a nota. Então, como é que eu faço? Digite sua nota. Então, eu vou criar o scanner para capturar. Então, entrada igual new scanner system, não é isso? Ponto .in, e aí ponto e vírgula para acabar de criar o scanner. Eu vou adicionar a importação. Adicionei, veja que apareceu lá em cima. Agora sim eu posso usar o scanner. Da mesma forma que eu fiz antes, eu criei uma variável do tipo... Eu vou colocar double, por quê? Porque uma nota pode ser quebrada, né? 6,5 e tal. Então vamos lá. Double nota, ela vai receber, eu não vou colocar mais direto, eu vou pedir para o usuário digitar, e ela vai receber entrada ponto next o quê? O método vai ser next double ponto e vírgula, pronto. Mas só que antes disso, eu preciso passar uma mensagem para o usuário. Olha, digita a sua nota. Então o sold e colocar a mensagem, né? Digite sua nota, beleza? Ótimo. Nesse caso eu já tenho a variável, quando o cara digita lá, ele vai ficar guardado aqui. Agora sim eu posso perguntar, olha, nota é igual, posso fazer até assim, nota é maior ou igual a 6? Pronto. Se a nota for maior ou igual a 6, o cara foi aprovado. Então eu posso colocar a mensagem assim: parabéns, você foi aprovado. Ótimo. Mas imagine que o cara digita 5, né? Uma nota que não é maior que 6. Então eu vou usar o que agora? Eu vou usar o else. Um detalhe é que para me separar um bloco de instrução de uma estrutura para outra, eu tenho que separar por abre e fecha chaves. Abri, fechei o if. Agora eu começo o else, certo? Mas agora eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, else. E aí eu faço o seguinte, eu coloco, não precisa colocar a condição. O else é uma situação em que a condição não foi atendida, então ele vai ser executado. Então nesse caso eu só vou colocar else, eu vou abrir e fechar chaves novamente, e dentro do meu bloco do else eu vou colocar o seguinte: sold, você foi reprovado. Ok. Então, se essa condição não for verdadeira, é porque ele foi reprovado. Se a nota dele não foi igual ou maior que 6, então significa que ele foi reprovado. Então aparecerá essa mensagem aqui. Vamos salvar, vamos executar e vamos ver o que acontece. Digite sua nota, eu vou digitar 9. Ele vai aparecer: parabéns, você foi aprovado. Então, por quê? Porque a condição é verdadeira. 9 realmente é maior ou igual a 6. Então, beleza. A primeira, ele executa lá o bloco do if e vai embora. Pula para fora do código.
Agora vamos fazer o mesmo processo. Eu vou digitar a nota menor que 6. Dito sua nota, eu vou digitar 5. Você foi reprovado, ou seja, ele pulou essa linha do if e foi lá para o else, porque essa condição foi falsa. Ok, vamos pensar na seguinte situação. Na escola, o 5 ainda é uma nota que vai para recuperação. Abaixo de 5 é que é reprovado. Então, nesse momento, eu posso usar o outro if else, ou else if, né? Que a gente viu na aula teórica. Então, veja bem. Aqui eu terminei o bloco do if. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso iniciar aqui, depois do bloco do if, um else if. No else if, eu tenho que colocar uma condição. E aí a condição vai ser o seguinte. A nota, se ela for... Veja bem. Isso é possível também. O que é que eu vou fazer agora? Se a nota for menor que 6, olha aí o que é que eu vou fazer, pessoal. Se ela for menor que 6, mas se ela for menor que 6, eu já disse que ia ser reprovado. Se eu fizer isso, abrir e fechar o bloco do if else e colocar uma instrução solte aqui, você ficou em recuperação, é complicado porque aqui no else, né, o else está dizendo assim, se nenhuma condição acima for verdadeira. Então, se o cara teve uma nota maior ou igual a 6 e também tem uma condição que diz assim, que a nota pode ser menor que 6, então o else não vai ser executado nunca, ou seja, ele nunca vai ser reprovado. Vamos ver isso? Disse nota, vou digitar 6. Ele foi aprovado. De novo, digitar a nota 4, por exemplo. Ele ficou em recuperação, ou seja, nunca vai ser reprovado. Na lógica aqui, é que a partir de 4 ele seja realmente reprovado. Apenas com 5 é que ele fica em recuperação. Então, como é que eu faço isso? Nesse else if aqui, a nota menor que 6, eu posso acrescentar uma situação que a gente vai ver logo adiante, que é o seguinte: se a nota for menor que 6, então o i aqui representa esses dois símbolos aqui, e seja maior que 4. Nota maior que 4. Então tem que ficar nessa condição, entre 6, abaixo de 6 e acima de 4 para poder ficar em recuperação. Veja que esse i aqui ele faz uma situação lógica, né, que ele coloca duas possibilidades, duas condições possíveis dentro desse if. Eu posso fazer isso em qualquer if que eu queira, né? If else. Ok, então salvo. Veja que agora vai dar certo. Por quê? Porque, primeiro, se a nota for maior ou igual a 6, ele executa isso aqui e não executa mais nada. Mas se isso for verdade, se for falso, na verdade, né, ele vem para esse else if aqui. Ele diz assim: se a nota for menor que 6 e maior que 4, faça isso. Mas se isso for falso também, se for falso, ele vem para o else e ele diz assim, ó, que se a nota não for maior que 4, então ele vem e diz que você foi reprovado. Simples, sossegado, bom demais. Então vamos lá, digite a nota, vou digitar 7, você foi aprovado. Vou executar de novo, digitar 5, ele vai ficar em recuperação, né? Tá entre 6 e 4, então é 5, ele fica em recuperação. E agora eu vou digitar 3, veja que ele vai ficar reprovado. Beleza? Fácil demais, bom demais. A ideia é praticar bastante para aprender. Eu sei que muitas dúvidas ainda persistem, mas a ideia é praticar e fazer várias e várias vezes até ficar crânio nisso aí. Um abraço para todos e na avaliação, na atividade, a semana que vem eu vou estar cobrando questões relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Um abraço e nos vemos aí nos próximos dias. Um abração.